Vai. Vamos falar agora em tecnologia para todos. Tecnologia como objeto por desejo. Por que a gente vai falar assim com essa ênfase, pensar em todos e não pensar exatamente no tema de pessoas com deficiência? Porque, na verdade, as questões de consumo de tecnologia são as mesmas. Talvez exercidas com um ou outro critério especial, mas em essência são as mesmas. Por exemplo, vamos pensar em coisas que as pessoas querem. Claro, as pessoas com deficiência querem algumas coisas, as pessoas sem deficiência querem outras, ou as mesmas, não sei. Eu posso dizer que todo mundo, tá? Mesmo que seja cego, e que é uma televisão zona, grandona, imensa, né, de última tecnologia, até porque a pessoa cega vai receber alguém em casa, vai querer demonstrar que tem um objeto lindo ali. Bom, eu estou falando do TV, mas podia ser computador, podia ser, bom, um telefone espetacular, um carrão dourado, lindo, né? Um carrão econômico, silencioso. Bom, todo mundo poderia pensar, não, peraí, essa coisa de querer comprar coisas caríssimas é alguma coisa que está associada à nossa formação consumista, né? Ou pelo menos esse universo que a gente vive rodeado com anúncios, com outdoors, com pessoas dizendo na televisão, artistas bonitos, lindos, sei lá. Bom, mas na verdade, esse nosso desejo, ele não é só por isso. Isso talvez seja um caminho mais fácil da gente pensar, mas na verdade a gente tem que pensar e descobrir que esse desejo é gerado por muito mais do que isso. Pensa, por exemplo, imagina um objeto novo, uma invenção nova, alguma coisa que alguém criou e agora quer ficar rico com aquilo, quer vender aquilo aos borbotões, né? Bom, então esse objeto ele tem que ser apresentado a um número grande de pessoas e ele tem que ser assimilado. As pessoas têm que descobrir que aquilo ali pode ser interessante. Pô, esse sorvete de abóbora com pistache é a coisa mais maravilhosa do mundo. As pessoas têm que acreditar, têm que assimilar aquilo ali para poder comprar aquilo. Bom, aí você tem uma questão de marketing. Você tem um efeito gerado pela propaganda, pela utilização de imagens de associação, bom, etc., que vai criar, na verdade, um desejo artificial, um desejo que não existia, um desejo que vai ser plantado na nossa cabeça e a pessoa então vai querer intensamente obter ou fazer uso daquele objeto, daquela questão de tecnologia, e esse objeto então vai ter que ser incorporado à nossa vida e a nossa vida então passa a ter aquele objeto como uma parte integrante daquele objeto, né? Bom, alguns objetos são de tal maneira incorporados na nossa vida que nós nos tornamos escravos, né? Agora você já está começando a entender, né? Imagina uma pessoa com deficiência com aquele objeto que dá aquele poder a ela. A pessoa se torna escrava daquele objeto, né? O que é escravo? Nós não conseguimos viver. Imagina você, de repente, perder o celular. Cadê meu celular? Meu Deus! É isso aí, você está escravo daquilo, você não consegue viver aquilo, sem aquilo, né? Bom, e a gente usa aquilo ali até que um dia a gente assiste a um programa de televisão e a gente descobre que aquele nosso celular, aquele nosso carrão já está ficando obsoleto. Porque uma nova tecnologia veio para substituí-lo, né? Uma tecnologia mais rápida, mais bonita, mais adequada, com maior inteligência, com suporte computacional, acesso à nuvem, controle remoto, e bom, sei lá. Então a gente vai jogar essa coisa fora e vai comprar então a versão 2, depois a versão 3, a versão 4, a versão 10, a versão 20. Até quando? Bom, talvez até alguém lance um produto alternativo que tem outras características que a gente troca. Olha, é um jogo pesado do ponto de vista de empresa. E a gente, na verdade, vai navegando nesse mar. Não importa se a gente é ou se a gente não é deficiente. A lógica é a mesma. Consumir, obsolecer, comprar novo, consumir, obsolecer, comprar novo, etc. Tá? E a gente vai gerando cada vez mais lixo tecnológico. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre economia. O tempo vai passando e as tecnologias acabam por permear a vida de um número cada vez maior
de pessoas, cada vez mais acesso. E aí o seguinte, aí entra uma nova companhia que cria um produto alternativo. A pergunta é, o preço vai diminuir? O preço do novo produto é menor? Bom, se você for pensar numa lógica bem, digamos, marxista, assim, do lado da criação da economia, ou dos keynesianos, sei lá de quem, né? Você vai descobrir o seguinte, põe mais concorrência, o preço vai diminuir. Em geral, a resposta pode até ser sim, mas as causas hoje não são tão fáceis de engolir assim. Aí eu vou falar alguma coisa sobre isso. Primeiro, a tecnologia é uma coisa que vai ser fabricada num lugar e vai ser vendida em outro. Então, se corre para buscar os produtos nos lugares onde a produção é barata. Por exemplo, na China. Ou então, num barco no meio do oceano, onde pessoas escravas estão trabalhando para produzir tênis ou para produzir equipamentos de tecnologia assistiva para serem vendidos no mundo inteiro mais baratos. Tá? A mão de obra escrava é verdadeira. Tá? Isso não é um sonho, isso existe no mundo inteiro. Tá? E a gente poderia dizer que isso aí é uma vertente de alguma coisa genérica que a gente poderia chamar de globalização. A produção num lugar, a venda no outro, os produtos fluindo, tá? Bom, nesse caso nós temos um problema que afeta demais as pessoas com deficiência. As pessoas entram na internet e veem ali um objeto maravilhoso, um objeto de tecnologia assistiva espetacular, vendido nos Estados Unidos a $200. Ele vai aqui no Rio de Janeiro multiplicar $200, fator de 4 do dólar, né? Então vou botar aqui R$800, chega lá na loja, custa 3.500. Meu Deus, mas espera aí, não pode, é 800. Não, mas espera aí, não é assim não, cara. Aqui nós estamos vendendo no Brasil, tem que atravessar o oceano, tem que pagar 100% de imposto, tem o custo da corrupção, tem o custo do Brasil, blá, blá, e sai caro. E sai caro mesmo. Então essas questões da produção de um lugar e da dependência dos países em relação aos lugares onde ele é produzido, é sério. Além disso, tem uma outra coisa. A lógica internacional, bom, isso aqui não é uma aula de economia, me desculpa, mas eu não posso deixar de falar nisso. A lógica internacional é a lógica da venda de commodities, perdão, da compra de commodities pelos países ricos, ou seja, comprar plantas, comprar grãos, comprar ferro, ou seja, coisas que não estão ainda produzidas do ponto de vista tecnológico, e depois você pega esse produto nos países ricos, transforma em tecnologia avançada e, puf, manda de volta aquele produto caríssimo. Por exemplo, você vende ferro baratíssimo e compra aviões caríssimos. Tá? É o mesmo ferro, só que aqui ele foi transformado em tecnologia. E essa é a lógica que a gente vive nos países pobres, como é o caso do Brasil, né? Ou país em desenvolvimento, se você quiser ser eufemístico. Né? É uma lógica muito perversa. Agro é tudo, agro é pop. Né? Você já deve ter escutado isso na televisão. Vender commodities e comprar produtos de tecnologia, que é a lógica que se impõe ao nosso país. Né? E isso é perversíssimo com relação a itens de tecnologia assistiva, em que a pessoa vai comprar itens de tecnologia assistiva aqui no Brasil por um preço escandalosamente maior do que ele compraria nos países de primeiro mundo. Muito sério. Muito sério, é algo para se brigar, e algo que só pode ser solucionado através de ações políticas, de ações de proteção à pessoa com deficiência, em que o governo tem que ter um papel extremamente poderoso. E as instituições, de certa maneira, estão ligadas às pessoas com deficiência, têm que ter uma postura muito séria com relação a isso. Ah, mas espera aí. Então, o negócio é produzir tecnologia aqui no Brasil. Eu diria que sim, até certo ponto, o que for possível. Pelo menos a tecnologia que vai ser distribuída em larga escala não passar por essa lógica tão perversa. Isso é muito importante. Né? É importante também a gente pensar que mesmo nesses casos, a tecnologia não é gratuita. Por exemplo, um centro de pesquisa como nós, que produzimos tecnologia aos borbotões e que são usados no Brasil inteiro, alguém tem que pagar nosso salário, não é verdade? Tá? A tecnologia, mesmo que ela seja produzida para ser gratuita, o custo dela nunca é totalmente zero, mas é que há uma necessidade de se pensar direitinho
para que haja um apoio a esse tipo de produção que pode realmente facilitar as pessoas em uma escala muito maior do que fosse simplesmente seguir a lógica da utilização de produtos de tecnologia assistiva importados, né? Não estou dizendo que é contra, nem que é a favor, nem que nossos produtos são melhores ou piores. Eu estou pensando na lógica do país, que é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que ter uma consciência muito certinha sobre isso. Bom, temos aí então que pensar seriamente em algumas questões complicadas, como a questão de subsídios, tá? Que são meios de fazer com que a tecnologia atinja as pessoas que têm menores recursos, tá? Tudo que é grátis, na verdade, tem um custo. E o custo, pelo menos, é o custo de treinamento. Nós temos que treinar. O que nós estamos fazendo nesse curso? Estamos treinando um grande número de pessoas. Esse curso é gratuito? Para você é. Mas alguém pagou o CEDERJ para produzi-lo, para colocá-lo no ar. Alguém pagou o Instituto Espacite, de tecnologia, para fazer a geração desse curso. Nada é grátis. Mas a gente tem que supor que o preço disso, numa lógica de puro mercado, é infinitamente mais barato. Bom, estou defendendo o meu lado? Não, estou defendendo o Brasil. Estou defendendo a lógica da gente ter tecnologia na maior quantidade possível para o maior número possível de pessoas. Com pessoas treinadas, com professores preparados, em que possa se garantir que a lógica de mercado não vai influir na qualidade da vida das pessoas com deficiência. Então, se você tem, por exemplo, um cego muito pobre, e que ele descobre que tem um novo programa maravilhoso, que foi inventado, sei lá, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou sei lá onde, um celular iPhone que custa cerca de R$3.500, mas que tem acessibilidade total, tem um sistema de inteligência artificial que ajuda a pessoa a andar sozinha na rua, tá? Bom, isso é uma coisa interessante para o cego pobre, para o rico também, é interessante para qualquer cego, mas ele tem R$3.500 para dar para isso? Bom, pense a respeito. É um problema a questão da pessoa querer ter acesso aos bens de tecnologia. Mas quem vai pagar? Será que a pessoa pode, por exemplo, se submeter a um financiamento no Banco do Brasil, um financiamento subsidiado? Será que a pessoa vai ter que receber esse bem através do INSS, através do governo, sei lá, através de quem? Será que alguém pode fazer uma vaquinha para comprar aquele bem tecnológico para ele? Ou será que alguma ONG, alguma ONG pode ter uma ação de larga escala? Ou será que o Teleton? Ou será que, bom, Criança Esperando? Não sei. Olha, o problema é sério, tá? O desejo de ter acesso à tecnologia é real e ele é justo. Mas como fazer com que esse desejo se transforme em realidade quando há situações econômicas muito sérias? Tecnologia é para todo mundo? Não sei. Deixo para você responder essa pergunta tão capciosa. Será que os objetos de desejo podem ser supridos para as pessoas com menor poder aquisitivo? Para as pessoas pobres? Ou tecnologia é coisa de rico? Para você pensar.